Paz e alegria, queridos irmãos. Nós estamos chegando até vocês porque queremos, a partir de hoje, começar uma série de pequenos vídeos que pode ajudar a você no acompanhamento de outras pessoas e também ajudar você que é acompanhado. Vamos fazer aqui alguns temas relacionados à direção espiritual, ok? E o primeiro tema que nós vamos colocar hoje é sobre a necessidade da direção espiritual. Então o tema de hoje é necessário a direção espiritual? Bom, queridos irmãos, eu creio que esse tema vai muito nos ajudar, como eu já disse, e uma coisa que eu gostaria já de colocar no princípio desse tema, que o título é necessário a direção espiritual, só para que a gente saiba, desde quando nascemos, nós precisamos ser conduzidos, guiados por alguém. Mas, digo ainda mais, não somente no nosso nascimento, mas desde a nossa concepção. Pensa numa mãe, num pai, numa família que faz o pré-natal, que a cada mês vai ao médico, faz o ultrassom para saber se aquele embrião, se aquela criança está crescendo, está se desenvolvendo, está precisando de nutrientes, saber quantos quilos tem. A partir daquele momento você já sabe o sexo da criança, se é homem ou se é mulher, vai pensar no nome para aquela criança, prepara todo o enxoval, ou seja, aquela criança ela é incapaz de caminhar só. Ela precisa de alguém, ela precisa de um condutor, ela precisa de um acompanhador, que nesse caso é a mãe e o pai. Portanto, a nossa constituição humana, o nosso ser, necessita, por excelência, de alguém que nos acompanhe. Portanto, no caminho espiritual, no caminho em Deus, é fundamental e indispensável alguém que nos pegue pela mão, alguém que nos conduza, alguém que nos oriente. É importantíssimo isso. Eu queria dar um exemplo. Imaginemos uma pessoa que por aptidão natural tem o dom de tocar. Ela consegue facilmente ser autodidata, pegar, tocar. E ela fala, poxa, eu já sei tocar, eu não preciso de ninguém, eu sou autodidata, eu só de olhar uma pessoa tocar, eu já começo a tocar. Porém, se ela não pega as técnicas, se ela não pega o modo certo de posicionar as suas mãos, o dedo, ela vai adquirindo vícios que vai limitar o dom daquela pessoa. Ou seja, ela vai conseguir tocar? Vai. Ela vai desenvolver até um certo ponto? Vai. Mas o fato de chegar a um ato profissional, a chegar a um ápice maior na sua desenvoltura de tocar, dificilmente ela vai conseguir. Se ela não tiver um maestro, se ela não tiver um mestre, se ela não tiver um professor, se ela não tiver alguém que conduza ela naquele dom. Ou seja, até para as coisas naturais do mundo é necessário de alguém que conduza. Por exemplo, uma pessoa que tem a vocação de ajudar a outra, que gosta de ajudar, tem o desejo de ser médica, tem o dom, é chamado para isso. Se ela não frequenta uma faculdade, não faz uma especialização, obviamente ela não vai conseguir se tornar uma médica. Vai poder, de repente, fazer um curativo, de repente até, se de repente vê alguém com uma garganta inflamada, ó, tem aqui um remedinho que é bom para desinflamar, olha, que ele tomou aquela coisa, toma que faz bem, tem uma dor de barriga, toma isso que você vai melhorar. De médico todo mundo tem um pouco, mas eu não posso falar que você é verdadeiramente um médico se você não estuda, se você não se deixa conduzir. Pensemos também no futebol. Imaginemos os nossos grandes craques, as pessoas que são fenomenais. Imaginemos uma equipe, uma pessoa dessa numa equipe de futebol sem um técnico, sem alguém que oriente. Imagine pegar uma constelação, vários jogadores, vários fenômenos do futebol, seja brasileiro ou do cenário mundial. Se cada um vai fazer o que quer,
Você acha que vai dar certo? Você acha que essa equipe vai conseguir produzir os frutos, mesmo sabendo que ali estão os melhores jogadores? Ou seja, é importante alguém que conduza, é importante alguém que oriente. Se no mundo é assim, irmãos, no campo espiritual não pode ser menos. Nós não podemos ter a presunção de achar que não precisamos de uma orientação espiritual. Seja até uma orientação daquele seu simples formador, daquela pessoa que caminha na tua fraternidade, na tua equipe de evangelização, que acabou de começar a caminhar com Deus. É fundamental você se deixar guiar por ele. Ele vai ter algo para te dizer, porque ele já tem um caminho a mais. E também essa pessoa tem algo chamado graça de estado. Ele tem uma graça, uma fusão dentro dele, algo que Deus concedeu a ele para ajudar a você dar os passos na tua fé, a te conduzir, a te ajudar. E claramente, se você quer um caminho ainda mais profundo, é importantíssima a direção espiritual, né? E quem pode ser um diretor espiritual? Um padre, um consagrado, uma consagrada, um leigo bem engajado, fiel, que busca a vida de santidade, uma pessoa que é séria no seu caminho com Deus. Essas pessoas podem ser diretores espirituais. Depois, mais para frente, nós vamos aprofundar esse tema. Mas hoje eu gostaria de colocar e de focar na necessidade da direção espiritual. Meus irmãos, imaginemos Saulo de Tarso, que depois se transformou Paulo apóstolo. Se não fosse Ananias no caminho dele, no caminho de conversão, se ele não fosse até Tarso, se ele não fosse lá impor as mãos sobre Paulo, se ele não fosse lá batizar Paulo, se ele não fosse lá dar as primeiras orientações de Paulo, o que seria dele? Veja como é importante a figura de uma pessoa um pouco mais madura. Interessante é que Ananias era um recém-convertido, era uma pessoa nova na fé, diz a tradição. E Deus incumbiu a ele essa missão, tanto é que ele ficou temeroso. Ele falou: poxa, mas Saulo é aquele que perseguia os cristãos? É a ele que eu devo ir, conduzir? É a ele que eu devo batizar? E Jesus, se revelando a ele, diz: é isso mesmo, é a ele. Imagine o temor que aquele homem, que apoderou sobre aquele homem. Continuando a falar sobre São Paulo apóstolo. Imaginemos se São Paulo não tivesse Barnabé, que foi o seu primeiro companheiro nas suas primeiras missões. O que seria de São Paulo? E quem conhece Barnabé, ele é muito menos falado do que São Paulo apóstolo. Mas São Paulo apóstolo teve essas bases, teve esses fundamentos. Veja como é importante e fundamental pessoas que te conduzem no teu caminho, na tua estrada com Deus. Talvez você ouvindo eu falar essas pequenas introduções, você pode perguntar, você que é uma pessoa que ajuda a outra, pode se perguntar: meu Deus do céu, é muita responsabilidade, eu não sou capaz. Mas eu queria ler um trecho do documento Esp Salvi, escrito por Bento XVI, que ele diz assim: como cristãos, não basta perguntarmos-nos como posso salvar-me a mim mesmo. Deveremos antes perguntar-nos o que posso fazer a fim de que os outros sejam salvos e nasça também para eles a estrela da esperança. Então terei feito também o máximo pela minha salvação pessoal. Dá para entender, irmãos, que é necessário você ser um canal de graça para outros. Aqui não estou querendo dizer que você já é um diretor espiritual, mas você não deixa de dar e acompanhar alguém do caminho espiritual, de ser uma seta que indica o nosso Senhor Jesus Cristo, de ser um canal da graça de Deus. Portanto, também o nosso caminhar com Deus deve ser um contínuo pensar, refletir
como salvar outras pessoas, como conduzir outras pessoas. Portanto, isso que eu estou dizendo aqui não vale somente para padres, consagrados, acompanhadores espirituais, mas vale também para você, entende, irmão? Irmão, irmã, que de alguma maneira tem uma responsabilidade sobre outras pessoas. Isso aqui é fundamental. Eu preciso ter sede de acompanhar, eu preciso ter sede de conduzir outros a Deus. Isso deve ser algo que inflama o meu coração, o teu coração, você que está vendo esse vídeo. É fundamental isso. Portanto, irmãos, um dos critérios fundamentais para buscar uma direção espiritual, sentir a necessidade da direção espiritual, é a humildade. É preciso ser humilde. Quem é muito cheio de si e que se basta, não vai nunca buscar uma direção espiritual. Mas se eu quero crescer na vida espiritual, eu devo buscar, eu devo ir atrás de outras pessoas. E isso é muito forte também na vida dos santos. Às vezes nós olhamos que pessoas maravilhosas que foram santas e falamos, poxa vida, os santos não precisam de direção espiritual, eles são aqueles que direcionam, eles são aqueles que mostram o caminho. Eu gostaria de citar alguns santos e mostrar para vocês aquilo que eles falaram em relação à direção espiritual e como isso foi incisivo na vida de muitos. Se tratando de humildade e obediência, eu gostaria de citar um pequeno relato de Catarina de Cardona. Ela era uma mulher muito austera, muito desejosa de santidade e gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que ela sente no coração, aquilo que Jesus fala para ela em relação a obediência. É muito interessante, irmãos. Uma outra coisa antes de ler esse relato, eu gostaria de dizer algo de Santa Catarina de Cardona, que ela se inspirava muito em Santa Teresa de Ávila. Ela se inspirava nas suas penitências, se inspirava na sua vida austera, e isso muito motivava ela. E escutem isso que Catarina de Cardona o que Nosso Senhor falou para Catarina de Cardona, que é muito interessante. Nosso Senhor diz assim: minha filha, o caminho que segues é bom e seguro. Tu estimavas muito essas penitências, mas eu estimo mais ainda a tua obediência. Olha que forte. Minha filha, o caminho que segues é bom e seguro, porque ela fazia muitas penitências, uma vida muito austera. E foi pedido para que ela parasse com essas práticas. Mas tu estimavas muito essas penitências, como eu acabei de falar, mas eu estimo mais ainda tua obediência. Ou seja, aquilo que é necessário dentro de uma direção espiritual é a obediência. Eu confio plenamente que aquela pessoa que me direciona é um instrumento de Deus, é a boca de Deus, é a voz de Deus para a minha vida. E obviamente, o diretor espiritual ele não vai falar, você deve fazer isso, aquilo, outro, em coisas objetivas, mas vai te iluminar, vai confirmar aquilo que está no seu coração, entende? Vai ajudar você a chegar no caminho da santidade, no caminho da vontade de Deus. Pensa um pouco, irmão e irmã. Todo grande santo teve alguém por trás dele. Pensemos um pouco em Santa Clara. Ela se inspirou em São Francisco de Assis. Ela conversou com São Francisco de Assis, se aconselhou com São Francisco. Se não fosse São Francisco na vida de Santa Clara, será que existiria hoje Santa Clara? Pensemos também no grande missionário que evangelizou o Japão, o Oriente, a China, a Índia, que é São Francisco Xavier.
Se não fosse Santo Inácio de Loyola na sua vida, será que hoje nós teríamos São Francisco Xavier? Digo ainda mais, a gente pode lembrar de São Domingos Sávio, que era um jovem acompanhado por São João Bosco. E é muito bonito aquilo que São Domingos Sávio fala para São João Bosco, que ele diz assim: eu sou o tecido, o Senhor é o costureiro, faça de mim um belo vestido para Deus. E esse jovem morre com menos de 12 anos, ele se torna santo. Percebe que santo produz santo. Santo Inácio fez São Francisco Xavier, São Francisco de Assis fez Santa Clara, São João Bosco fez São Domingos Sávio. Isso é muito forte na vida dos santos. Gostaria de dar mais um passo agora com vocês, mostrando a necessidade da direção espiritual e do acompanhamento, do confronto, do discernimento a partir da palavra de Deus. São Paulo apóstolo, irmãos, ele, diante da revelação que ele teve de Deus, de pregar o evangelho aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram de Israel e dos arredores, ele foi confrontar com Pedro, buscar o discernimento, para ter a certeza de não estar correndo em vão. E olha o que diz aqui Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 2. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. São Paulo já evangelizava, São Paulo já anunciava, São Paulo já fazia suas pregações, mas ele queria ter essa certeza no fundo do coração dele: será que eu estou fazendo é certo? E ele vai confrontar com o chefe dos apóstolos, que é São Pedro. Veja que humildade. Ele tem uma revelação de Jesus, uma experiência profunda, mística. Ele é abordado e recebe o chamado do próprio Cristo, mas mesmo assim ele vai e se submete a um confronto com Pedro. Aqui entra naquilo que a gente está falando, que é preciso muita pequenez, muita humildade para se colocar na direção espiritual. Uma outra coisa que eu também queria falar com você é em relação à absorção da palavra de Deus, ao compreendimento da palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, que ela não é com total liberdade. Eu compreendo uma coisa, você compreende uma outra, mas isso precisa estar dentro do magistério da igreja. E olha como isso é profundo e verdadeiro. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Presta atenção aqui, versículo 20. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Ou seja, eu não posso interpretar a palavra segundo o meu conceito, segundo aquilo que eu penso. Pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ou seja, a interpretação da palavra de Deus, ela é dada ao magistério, aquelas pessoas escolhidas. E a partir do magistério da igreja, a palavra é traduzida, ou seja, a palavra ela não entra em contradição, ou seja, o magistério não entra em contradição com a palavra. E se eu interpreto a palavra que vai em dissonância, que vai em separação, vai contra aquilo que diz a igreja, alguma coisa está errada. Portanto, a palavra, como estamos vendo aqui, ela não é de livre interpretação. Ela precisa ser culminada, confluída com aquele que é o magistério da igreja. Dá para entender que também a igreja
é um critério de discernimento para a nossa vida. Até mesmo se um diretor espiritual falar algo que vai contra a igreja, você é obrigado a não obedecer. O diretor espiritual, a pessoa que acompanha você, ela precisa falar as coisas em conformidade à igreja, em conformidade ao magistério da igreja. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 28, que diz assim: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias. Ou seja, foi bem a nós e ao Espírito Santo, em conformidade, em comunhão, que vocês não impor outro peso além desse necessário. Não fazer algo daquilo que já tinha dito. Ou seja, em comunhão, em conformidade. Percebe aqui a união de Deus e do homem e a importância do direcionamento de alguém que nos direcione? Eu gostaria de ler uma outra passagem bíblica que pode parecer que ela vai em contradição a isso que a gente está falando. Está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência, ou seja, o conhecimento. E uma outra tradução diz assim: vós tendes a unção da parte do Santo, ou seja, de Deus, e todos tendes o conhecimento. Em base a essa palavra, nós poderíamos dizer assim: então por que eu devo ter um diretor espiritual se eu já tenho todo o conhecimento? A resposta é muito simples, porque muitas vezes esse conhecimento ele é ofuscado pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos anseios, e muitas vezes é difícil entender aquilo que é verdadeiramente a voz de Deus. E o diretor espiritual, ele ajuda você a isso, a entender a voz de Deus. Tem uma passagem no Catecismo da Igreja Católica, que é um documento, na verdade, da Igreja, que é Gaudium et Spes, que diz assim: a consciência é o núcleo mais secreto, é o sacrário do homem, onde ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na sua própria intimidade. Ou seja, Deus fala ao teu coração. E aquilo que Deus fala ao teu coração, ele é colocado em discernimento, num critério de discernimento, para que você entenda profundamente se aquilo é vontade ou não de Deus. Por isso é importante o diretor espiritual. E o próprio Concílio Vaticano II, ele vai dizer assim: acontece que frequentemente a nossa consciência esteja errada. Por isso que nós precisamos treinar a nossa consciência. Por isso é fundamental uma vida e uma busca de santidade. Sem o desejo, uma busca de santidade, não tem sentido a direção espiritual. Precisa ter uma intimidade profunda com Deus e com a sua palavra. Sem isso não é possível fazer direção espiritual. Precisa ter uma vida nos sacramentos, por exemplo, a comunhão, pelo menos aos domingos, se possível todos os dias ou mais vezes durante a semana. Uma vida do sacramento da confissão, ou seja, confessar frequentemente, ao menos uma vez por mês. Uma devoção à Nossa Senhora. Uma vida de jejum, de abstinência, de pequenos atos de sacrifício, uma vida de doação, de entrega, assim como muitos de vocês que são empenhados nos grupos de evangelização, pessoas que são empenhadas nos voluntariados da Missão Belém, que ajudam as nossas casas, empenhadas em arrecadar recursos para o Haiti. Esse empenho de doação ao próximo, isso aqui é fundamental, são os critérios fundamentais para um caminho e para uma busca de santidade, para uma busca de santidade e para um caminho sério. Sem esses pressupostos, se você não busca direção na palavra, se você não busca direção no sacramento, se você não busca na confissão, se você não busca na tua comunhão com Deus, é em vão o diretor espiritual, porque o diretor espiritual ele é um auxílio à tua direção já contínua e diária. Bom, irmãos, eu penso que diante de tudo isso que nós falamos, acho que fica mais que claro a necessidade
que todo mundo tem, de uma direção espiritual, de alguém que possa acompanhá-lo. Seja daquele que chegou agora na caminhada, que vai tendo os primeiros passos com os formadores. É claro que você vai introduzindo a pessoa na vida de santidade, e depois que ela já está num certo caminho, ela vai sentindo outras exigências, vai sentindo a necessidade maior de ter alguém que possa conduzi-la. E, obviamente, você que já está há muito tempo na caminhada, talvez 10 anos, 20 anos, é necessário. Todo mundo necessita de um diretor espiritual. Eu mesmo tenho meu diretor espiritual, porque é fundamental para ajudar profundamente e verdadeiramente na nossa caminhada. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar por aqui. E proximamente vai chegar já o segundo vídeo. Vamos fazer uma caminhada. Se você tem perguntas, tem dúvidas em relação a isso que foi falado, mande-nos e nós podemos ir respondendo nos outros vídeos que a gente vai fazendo. Gostaríamos que fosse um encontro muito interativo entre nós. Depois também queria dizer que tudo que está sendo falado, ele tem base nesse livrinho aqui, produzido por nós da Missão Belém, que é Acompanhamento e Direção Espiritual. Algumas orientações. Então, nós vamos trabalhar em cima desse livrinho. Se você quiser, nós podemos também tá fazendo chegar até vocês, quem deseja, para um aprofundamento também pessoal. Beleza, irmãos? Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima.